Se a negociação não avançar nesse sentido, eu acho que essa aqui é a grande notícia do dia, eu nunca falei dessa maneira. O que a Prefeitura do Rio de Janeiro vai fazer é desapropriar a área do terminal, do gasômetro ali, para permitir que o Flamengo tenha o seu estádio. Um sonho que parece cada vez mais perto, pelo menos o discurso, agora tem que ver a prática. Queria saber em relação ao Gabi, né? Vai ser o reencontro com a torcida no Maracanã. Tem alguma movimentação de protesto, alguma coisa, Rafa? Olha, Nath e amigos, assim, o que a gente testemunhou nas últimas semanas, talvez, mas seguramente nos últimos dias, foi uma mudança muito brusca, média, de comportamento do torcedor em relação ao Gabigol. Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Ansioso para o jogo de hoje à noite. Vale classificação para o Mengão. A bola rola no Maracanã às 21 horas. Flamengo e Milionários. Já deixa aqui nos comentários o seu palpite para este jogo. Temos aqui, galera, a provável escalação do Flamengo. Flamengo com novidades. Quem o Tite irá escalar? Acompanhe o vídeo até o final para você ver. Tem tudo aqui neste vídeo. Temos aqui um corte do programa Jogo Aberto da Band e também do F360 da ESPN Brasil, com as últimas notícias direto do Maracanã. E o Gabigol, será que vai entrar em campo hoje? Será que a torcida vai vaiar o Gabigol? Sim ou não? O que você acha? Comente, quero saber a sua opinião. Eu acho que se ele entrar em campo, será vaiado. Não por todos, mas pela metade eu acho que sim, galera. Eu só acho, tá bom? Eu quero saber o que você acha. Temos 6 jogos de Libertadores. O Mengão entra em campo às 21 horas contra o Milionários. Se vencer, estará classificado. Temos aqui também, galera, Copa Sul-Americana. Olha só. Tem o Internacional, né, que volta a jogar depois de algum tempo, né? Internacional e Belgrano joga pela Copa Sul-Americana. Galera, vamos pro vídeo. As imagens são da Band e também da ESPN Brasil. Links na descrição como créditos. Deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Vamos lá pro vídeo, simbora! Principalmente de Libertadores, e começamos com o Flamengo, que recebe o Milionários, que está ali na lanterna do grupo. Um resultado importantíssimo. O Flamengo tem que vencer para não se preocupar, para deixar qualquer dúvida de lado. E o Igor Dorileu começou cedo o expediente na Band, já foi para o Maracanã e vai trazer as novidades da equipe do Tite. Rodolfo Landim esteve com o prefeito do Rio, Eduardo Paes. O assunto discutido foi o novo estádio do clube. Um terreno na região do gasômetro, que pertence à Caixa, deve ir mesmo para as mãos do Flamengo. Se a negociação não avançar nesse sentido, eu acho que essa aqui é a grande notícia do dia, eu nunca falei dessa maneira. O que a Prefeitura do Rio de Janeiro vai fazer é desapropriar a área do terminal, do gasômetro ali, para permitir que o Flamengo tenha o seu estádio. Um sonho que parece cada vez mais perto, pelo menos o discurso, agora tem que ver a prática. Mas independentemente do estádio, da nova arena, o Flamengo está preocupado com a Libertadores, quer a classificação de qualquer jeito, depende só de si, está jogando diante do torcedor. O Milionários empatou com o Flamengo na primeira rodada de Libertadores, fora de casa, até inesperado. E agora o Mengão está melhor, o time está mais entrosado, parece que entendeu a filosofia. Ah, mas não jogou tão bem na Copa do Brasil, não fez um resultado de goleada para cima do Amazonas. O importante hoje é vencer, passar e aí vida nova na sequência da competição. O segundo jogo contra o Amazonas, acho que a temperatura prejudicou bastante o desempenho do Flamengo. Tirando esse problema individual, que é o caso do Gabigol, parece que o ambiente está tranquilo. O Tite conseguiu resgatar o bom futebol do Flamengo. Óbvio que quando você vai jogar com um time de menor expressão e de menor qualidade também aumenta a responsabilidade. Eu estou falando nesses últimos dias em relação ao Flamengo que não adianta só vencer o jogo. O Flamengo tem que vencer e dar o show, tem que convencer o torcedor. Então é importante a vitória de hoje para conseguir uma classificação, ficar mais tranquilo. O ambiente está saudável, mas aí você tem que traduzir esse ambiente para dentro do campo. E essa notícia da volta do Eric Pulgar, que é um jogador importante ali na confecção do meio-campo flamenguista, não é? É. Que momento. Trouxe a moda, né, um pouco pro futebol. Provável escalação do Flamengo de tanta gente, de Júnior Capacete. Amigo Júnior, com quem eu tive a honra de trabalhar há muitos anos. Quando eu for ao Rio de novo, eu quero ir no Samba da Sopa. Me convide, hein, Júnior? Rossi, Varela, Léo Ortiz, Davi Luiz e ali no lugar onde já desfilou o grande Júnior, Ayrton Lucas. Alan, Gerson, Arrascaeta, De La Cruz,
Everton Cebolinha tá jogando bola, hein? E Pedro, é o provável Flamengo ou não é esse, Rafa Marques? Bom dia. Bom dia, Abel, bom dia, Celso, bom dia, Nath, bom dia, Eugênio, fã de esporte conectado com a gente aqui no F360. Só não vai ser esse se o Tite não quiser. Se pela primeira vez na sua era Flamengo, ele resolver treinar um time e escalar outro, né? Se tem uma coisa que a gente pode destacar na metodologia do Tite, é que normalmente o time que treina é o que joga. Então esse foi o time que treinou, portanto é o que vai jogar essa noite às 9 aqui no Maracanã contra o Milionários. Só para poder completar a nossa escalação, né? Você não esqueceu, meu caro Abel Neto, do Paulo Calçade, do Carlos Eugênio Simon e também do Pedro Torre, nosso time completo para o jogo dessa noite na ESPN e também no Star Plus, partida que vale a classificação para o Flamengo e também, quem sabe, a primeira colocação. E por que eu falo quem sabe? Que é muito pouco provável que o Flamengo conquiste essa condição. Precisa vencer, 1-0 é suficiente, e torcer para que o Bolívar perca em casa para o Palestino. Jogo na altitude de La Paz. Convenhamos, não é o mais provável para essa noite. Um simples empate garante ao Bolívar a primeira colocação na chave E. O Flamengo com a volta do Bruno Henrique no banco, com a volta do Pulgar no banco, com o Fabrício Bruno no banco. A gente tem mais coisa para falar do banco do que do time que vai jogar, porque é a manutenção do esquema 4-4-2, só que com a chamada zaga reserva, né? Rafa. O Léo Pereira que está machucado é a única ausência por contusão. O Pulgar no banco é por uma questão física, é isso? Nenhuma chance dele voltar Sim. hoje como titular no lugar do Alan? Não treinou. Quem treinou foi o Alan. Aliás, o Flamengo treinou com o Alan, Gerson, De La Cruz e Arrascaeta, o meio-campo que vem jogando. Então, partindo dessa lógica que eu disse há pouco, o Flamengo tem essa característica de colocar em campo o time que treina, o Tite faz isso, a gente está apostando que o Alan vai ser titular e que o Eric Pulgar fica no banco de reservas. Vai ser pouco provável, pode até acontecer, mas eu vou ficar surpreso se o Pulgar for titular essa noite aqui no Maracanã contra a equipe do Milionários pela Libertadores, última rodada do Grupo E. Ingressos esgotados, 56 mil vendidos em caráter antecipado. Ontem à noite o Flamengo confirmou que estavam todos esgotados. Isso demanda uma expectativa de público superior a 62 mil torcedores essa noite aqui no Maracanã, Abel. Espetacular. Natália Ferrão, o Milionários da Colômbia visitando os milionários brasileiros rubro-negros. O Flamengo é favoritaço, né? Vamos pensar que o Flamengo não vai ganhar no Maracanã, seria uma hecatombe. Não dá para pensar que, tecnicamente, o Milionários, lanterna do grupo, vai fazer frente ao Flamengo no Maracanã diante da sua torcida. Tecnicamente, o Flamengo é mais. A gente pode questionar os desempenhos que vem acontecendo. Mas, mesmo assim, o Flamengo só precisa de 1-0. Mas já era mais lá no jogo de ida e não deu Flamengo. Mas lá tinha altitude, né? E eu acho que agora não tem desculpa. É um adversário muito acessível, eliminado. O clássico dos milhões era Flamengo e Vasco. Esse é o clássico dos milhões. Eu queria dar um pitaco aí sobre a presença do Alan e a ausência ainda do Pulgar. Nada mais Tite do que isso, né? Eu acho que mais a volta do Pulgar é bem titiana, lenta, gradual e segura. É a atuada do Tite. Como o Rafa lembrou, o time que treina é o time que joga. Sempre foi assim, no Corinthians, na seleção, no Internacional. E acho que dificilmente deixará de ser igual hoje. Mas você acha que tinha que acelerar? Poderia acelerar essa volta ao time titular do Pulgar? Ele é que está convivendo ali. O Alan está jogando bem, né? Mas o Pulgar é o Pulgar, né? É que a cabeça do Tite é a coisa lenta, gradual e segura. Tá comprometendo, Diga, Rafa, mais ou menos? Mais ou menos. Eu acho um tanto quanto burocrático. Naquela partida contra o Corinthians, quando o time inteiro melhorou pelo Campeonato Brasileiro, quer dizer, uma atuação coletiva muito boa, o Alan contribuiu um pouco mais, pisou mais na área, finalizou com mais qualidade, foi um pouco mais vertical. Mas ele tem pecado pelo excesso de burocracia. Nem de sombra, na média, ele tem sido o Alan que foi no Fluminense, no Atlético Mineiro, aquele volante de proposição. O cara que pega a bola e faz o time girar, joga na perpendicular, faz a bola correr de um lado para o outro, faz o time se movimentar. Ele está muito, eu diria, acho que o termo mais adequado para poder classificar o futebol do Alan atualmente, ele está muito tímido. Não está sendo jogador com a atitude que foi em outras camisas. E o torcedor sabe disso, porque ultimamente
tirando jogos em que jogadores como Gerson, Pedro foram vaiados, naquela fase muito ruim do Flamengo, né? Que ficou 5, 6 jogos jogando muito mal, atuações muito abaixo da crítica. Tirando aquele período, nos momentos em que o Flamengo vem jogando bem, o Alan ainda assim esbarra vez ou outra com algumas vaias, principalmente aqui no Maracanã. Mas é um jogador que entrega aquilo que o Tite pede. E no jogo de hoje, com um adversário que vem sem ter muito o que almejar, a não ser os 330 mil dólares, né, que são pagos em caso de vitória, e aí isso é importante para um clube como o Milionários. Fora isso, é um time que vem aqui para cumprir a tabela e vem sem o craque do time, né? O artilheiro do time, Leonardo Castro, está machucado, não joga, e o técnico está muito pressionado, né? Em função de um momento muito instável do time também no campeonato local. Então, é um cenário bem favorável para o Flamengo se impor mais uma vez e alcançar a 15ª vitória consecutiva como mandante em jogos de Libertadores e automaticamente uma invencibilidade de 26 jogos caso vença essa noite aqui no Maracanã. Diga, Natália, você pensa diferente. Não, é Pode porque... falar. Não penso. O Rafa, ele deu um gancho importante. O Alan faz o que o Tite pede. Se ele tá burocrático, é muito em função das características do treinador e o que ele pede para ele. Ele pode jogar diferente? Pode. Ele pode fazer o que ele fez em outros times? Pode. Só que talvez pro time que ele está entregando é o suficiente. E o Pulgar acabou de voltar de lesão, então acho que está dentro do processo natural do comando técnico da equipe. Diga, Eugênio. É isso, né? Talvez porque assim, ele joga ao lado do De La Cruz, que sai muito pro jogo. Sim. Talvez ele tenha que ser um pouco mais burocrático mesmo para ter um pouco mais de segurança na proteção à defesa do Flamengo, né? Tendo o De La Cruz como segundo homem, ele tem um jogador que volta, ajuda a marcar, mas é mais um jogador de criação. Então, o passe do Alan talvez seja o passe mais calma, gente, não vai todo mundo ao mesmo tempo, me dá uma força aqui, alguém fica comigo, vamos cadenciar o jogo. Mas é claro que o Pulgar entrega mais, desde que esteja bem. Não adianta você colocar o Pulgar para jogar se ele não tiver 100%. Tem que, até para a imagem dele isso fica ruim. Então tem que esperar ele chegar num bom nível para colocá-lo em campo. Provavelmente deve entrar no segundo tempo. Sendo esse o desenho, né? O Flamengo deve usar isso no segundo tempo. É um jogo que o Flamengo deve ganhar bem. O Milionários já foi eliminado lá no Campeonato Colombiano também. Como está eliminado da Libertadores, foi eliminado no quadrangular semifinal. Lá eles classificam 8, são 2 quadrangulares para apontar os finalistas. Falta uma rodada, ele não tem mais chance de classificação. Então, o peso é muito grande, assim, a cobrança... O Milionários está pobre, hein? A cobrança em cima do Alberto Gameiro, que é o técnico do elenco que foi montado para essa temporada, se esperava um rendimento melhor. Então, ele vem para o Maracanã, como disse o Rafa, só pensando que pode ganhar o dinheiro. Sempre é bom ganhar mais 300 mil dólares, 330, mas não é isso que vai fazer a diferença na vida do Milionário daqui para frente. E também não basta ele querer, né? Ele tem que conseguir ganhar do Flamengo. Eu trouxe ontem esse dado interessante. Foi o time, o Milionários, que mais finalizou até aqui na fase de grupos da Libertadores. Ou seja, é um time com ímpeto ofensivo, que busca o ataque, né? Foram 95 finalizações em 5 jogos. Ele tenta, mas ele não está acertando, não está conseguindo obter grandes resultados. Foram 6 gols marcados apenas em 95 finalizações, para se ter uma ideia. Então é o que mais desperdiça também. É o que mais desperdiça, né? Consequentemente, né? É o que mais desperdiça. Então não dá para dizer assim, o adversário é muito fraco. Não, tecnicamente tem bons jogadores, mas é o Flamengo no Maracanã. O Flamengo no Maracanã não pode dar chance a um time que já está eliminado. Ele vai para ganhar o jogo e para se classificar, provavelmente em segundo lugar. Você diria que vai haver mais um baile no Maracanã, o mais querido tem Zico, Adílio e Adão. É isso? Rubens, Dequinha e Pavão. É a versão original da música. Gabi, Bruno Henrique e Arão, de 2019. Eu tenho uma pergunta para o Rafa. Opa, Você citou, ele por favor, citou na entrada dele a questão do banco chama mais atenção do que propriamente qualquer outro assunto. Queria saber em relação ao Gabi, né? Vai ser o reencontro com a torcida no Maracanã. Tem alguma movimentação de protesto, alguma coisa, Rafa? Olha, Nath e amigos, assim, o que a gente testemunhou nas últimas semanas, talvez, mas seguramente nos últimos dias, foi uma mudança muito brusca, média de comportamento do torcedor em relação ao Gabigol.
depois daquele episódio todo envolvendo a camisa do Corinthians, uma negativa no primeiro momento, uma confissão no segundo momento, é uma grande incógnita o que nós veremos logo mais aqui no Maracanã. Porque a gente não pode metrificar a torcida do Flamengo, com seus mais de 35 milhões de torcedores, por aqueles pouco mais de 60 e poucos mil que habitualmente vêm ao jogo. Há uma diferença de grandeza bastante considerável. O que dá para dizer é que o torcedor do Flamengo médio, aquele de rede social, aquele que consome, né, a programação esportiva toda, que é muito ligado ao dia a dia do clube, que é atento ao noticiário, esse torcedor está muito machucado. Digo isso por amostragem própria, nas minhas redes sociais, nos meus contatos com pessoas mais próximas. Esse torcedor está numa mistura de decepção com raiva. E a gente tem muitos influenciadores rubro-negros mudando radicalmente também de comportamento. Isso tem que ser dito. A gente sabe que hoje em dia esse conteúdo tem um peso grande no comportamento do torcedor. E a palavra influenciador, né? Morfologicamente, o Zé pode até me corrigir se eu estiver falando uma besteira, ela já denota alguém com capacidade de interferir no pensamento de outrem. Diante disso, esses influenciadores que passaram a fazer campanhas pesadas contra o Gabigol, provavelmente impactaram no comportamento médio do torcedor. Isso significa dizer que, por estatística, o Gabigol tem uma grande probabilidade de ser vaiado essa noite aqui no Maracanã. Mas nós estamos falando de um cara que é herói de 2 conquistas de Libertadores. Nós estamos falando de um cara que tem uma história gigante, pelo menos até o final de 2022, vestindo a camisa rubro-negra. E não dá pra gente desconsiderar uma fatia, não sei se ela é grande ou pequena, de torcedores que vão ser eternamente gratos ao Gabigol e que vão até, entre aspas, entender certas situações do ponto de vista comportamental do jogador. Mas eu tenho o sentimento, diria o grande Kleber Leite, que a maioria hoje vem pra cá pra vaiar. A gente vai continuar falando do Gabigol e também do Pedro. Antes, um lembrete importante. Para você, amigo rubro-negro, para você, amigo secador, hoje com exclusividade ESPN Star Plus, tem Flamengo Milionários, a bola rola a partir de 9 da noite. Vai limpando a garganta aí, professor. Vai limpando já, vai ter que ficar inteiraço para assistir muitos jogos, inclusive esse do Flamengo. E enquanto o Gabigol vai tendo essa sequência de problemas, uma hora aparece com a camisa do Corinthians, outra hora tem problema no exame antidoping. Problemas que ele cria, né? Eu vou ficar pra nós. Exatamente. Enquanto isso, o Pedro vai enfileirando gols. Olha aí a tela. Vai decidir hoje de novo? Artilheiros do Flamengo nessa temporada, o Pedro é artilheiro, 18 gols. Tá muito à frente de todos os outros. Depois aparece o Cebolinha, que tem jogado bem, mas não tem feito tantos gols, só 4. Bruno Henrique, 3. Arrascaeta, 3. Uma distância enorme, hein, Abel? É uma distância enorme. Léo Pereira, não é, Eugênio? Sim. Quase uma Pedro-dependência. 39% dos gols do Flamengo, né? Marcados pelo Pedro, pelo seu centroavante. Que está ali para isso, né? E aí eu acho que isso diz muito da opção pelo Pedro, desde o início da chegada do Tite ao Flamengo, e não do Gabigol. Porque o Tite desenhou o time para ter um tradicional camisa 9, o centroavante clássico, aquele jogador mais alto, né, que trabalha bem também de costas para o gol, um finalizador, que consegue bola aérea, e no caso do Pedro, de muita qualidade técnica para fazer jogadas como essa que a gente está vendo, né, o drible que ele aplica no Kaká na vitória sobre o Corinthians. E o gol de bico. Porque o Gabigol... Alá Romário? Com falha ali do goleiro, Ronaldo, né? na final da Mas o Gabigol não tem essa característica. O Gabigol é um jogador mais de movimentação. É um 9 que sai da área, que naquele grande ano de 2019, junto com o Bruno Henrique, muitas vezes alternava. Vinha ele para a direita para cruzar para o Bruno Henrique fazer gol de cabeça. Um jogador mais de atacar o espaço, de muita inteligência também para voltar e articular a jogada na intermediária. Não é o Pedro. O Pedro não sai muito da área. Ele fica ali, eventualmente até sai, mas a maior parte do tempo, sob o comando do Tite, fica ali, da intermediária, da meia-lua para dentro da área, esperando a oportunidade da bola chegar para ele, ou de cabeça, né, ou num drible, ou batendo pênalti, faz gol de pênalti também, o Pedro. Matando o peito, para fazer a finalização. Então, nisso, o time é montado para esse tipo de jogador e o Pedro tem se beneficiado disso e tem feito o trabalho dele ali na frente muito bem.
Galera, eu trouxe aqui para você todas as informações do nosso Flamengo pré-jogo. Tá na tela a provável escalação com Rossi, Varela, Léo Ortiz, Davi Luiz e Ayrton Lucas. Alan, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Cebolinha e Pedro. Timaço, você mudaria alguma peça? Cara, eu sei quem que você iria mudar. Você iria tirar o Davi Luiz, né? Tô ligado. Só que veja bem, o Fabrício Bruno está vendido. Se ele não estivesse vendido, quem jogaria seria o Fabrício Bruno. Então, o Davi Luiz está escalado, porque o Léo Pereira está lesionado. Ele não pode jogar. Então, com isso, o Tite escalou o Léo Ortiz junto com o Davi Luiz. Então, tá perdoado, é isso aí, não tem o que fazer, cara. Davi Luiz e Léo Ortiz, 2 zagueiraços, e eu tenho certeza que vão dar conta do recado, né? Meu palpite hoje é 3-0 Mengão. Quero saber o seu palpite, comente aqui, fique à vontade. Aproveite o nosso link aí da 1xBet que está no primeiro comentário fixado, faça sua fezinha também, fique à vontade, tá? E é o seguinte, Flamengo vencendo, faz 10 pontos, se acontecer um milagre no outro jogo do Palestino vencer o Bolívar, o Flamengo ficaria em primeiro lugar. Muito difícil, por isso que eu falo milagre, né? Porque esperar uma vitória do Palestino em cima do Bolívar, só um milagre, galera. Mas pode acontecer, é futebol. No futebol, tudo pode acontecer. O Flamengo tem que fazer a parte dele e esquecer o outro jogo. O que tiver que acontecer lá, vai acontecer. O destino vai tomar conta, não adianta, é isso aí. Flamengo vencendo, tá bom demais, né? O Flamengo vai ficar em segundo lugar, provavelmente no grupo E, e depois teremos o sorteio da Libertadores da América das oitavas de final e veremos quem que o Flamengo vai pegar do pote 1. Meu pai do céu, tem muito time bom no pote 1, hein, cara? É isso aí, mas isso vai ficar para um segundo vídeo, tá bom? Muito obrigado a todos, deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Tô de olho em tudo aqui para trazer o que a imprensa fala do nosso Mengão. Saudações rubro-negras e fui!